Voltamos a apresentar Autores e Livros. Este é o programa Autores e Livros, entrevistando um poeta, ensaísta e tradutor, Oleg Almeida. Você escreve também poesia em russo ou bielorrusso e teria mais, digamos, repercussão se escrevesse? Acredito que não. Não. Paradoxalmente, e essa é a ironia, essa é a crueldade. O que eu escrevi muita coisa em russo, quando era mais novo, principalmente. Na adolescência, quando muitas pessoas escrevem versos. Depois, na minha primeira juventude, aquilo ali não teve nenhuma repercussão, em absoluto. Ninguém estava precisando daquilo que eu escrevia. E eu cheguei também, por minha parte, a ficar amargurado com isso. Vindo aqui e me radicando no Brasil, eu passei a escrever em português, porque a minha realidade fala português. E isso também não é a primeira vez que alguém escolhe outra língua para se expressar e acha que essa língua proporciona mais visibilidade, proporciona, quem sabe, mais reconhecimento do que a sua língua nativa. Agora é preciso dominar bem, você domina bem o português, né? Eu gostaria que você desse uma ideia desse seu domínio, né, da sua poesia ao rádio ouvinte. Poderia ler um dos seus poemas do livro Desenhos a Lápis? Eu gostaria de ler 2 poemas, um pouco maior e outro um pouco menor, para dar uma ideia talvez um pouco superficial desse livro. E primeiro eu mostro o lado negativo, o lado difícil, pesado de nossa vida, da sociedade onde a gente mora. E eu falo o seguinte: em nossos dias é fácil morrer infartado, atropelado, eletrocutado, abandonado pela família, caçado pelo Estado, drogado, desapontado. Em nossos dias, a guerra se faz na rua, no escritório, na feira, cá dentro, lá fora, real e virtualmente. A lança disfarça-se de derrame, a flecha de acidente, o gládio de overdose, o fogo flameja, o ferro brilha, mate-se por rancor ou por brincadeira, não acarreta vexame a mais estúpida derrocada, mas a vitória mais bela apavora. Ininterrupta, infame, a guerra é minha e tua, quer a tenhamos por meta sagrada, quer mantenhamos a pose de quem nada sente. Morra-se de velhice ou de cirrose, aqui ou no mundo da lua, Jerusalém está longe de ser libertada. O que eu quero dizer com isso? Que a violência barata, a violência que não faz sentido algum, domina a vida cotidiana das pessoas, não só aqui no Brasil, a famigerada violência daqui, como no mundo inteiro, o que acontece com a degradação dos valores morais, dos valores cristãos, com essa mudança para pior que acontece no mundo inteiro. Eu acho que é uma tendência geral, o que acontece na própria Rússia, o que acontece na Europa, nos Estados Unidos, não é nada melhor do que a gente tem aqui no Brasil. E o que fazer com isso? Lutar, fugir de alguma forma, desaparecer, partir para a militância política? Eu não respondo a essa pergunta, não é meu negócio. O poeta, o escritor, ele mais observa a realidade do que dá alguma receita, como mudar essa realidade. Por isso, o que eu escolho para mim, para minha família, é de certa forma a gente se voltar para dentro da nossa vida privada, viver conforme os nossos valores, viver mantendo os nossos valores do cristianismo, basicamente do cristianismo, e tentar preservar o seu lado moral intacto. E eu escrevo assim, que não é o dinheiro, não é algum privilégio, não é alguma coisa especial que busca o autor, o eu lírico. E eu escrevo assim: não corro atrás dos encômios e regalias. Não me interessa o que se fala de mim no mercado, nem se meu nome é conhecido fora de casa. Quero apenas ficar no meu canto seguro, beber meu conhaque, riscar meus rascunhos e repassá-los a limpo, e que o sol se reflita em tuas pupilas, mesmo à meia-noite. Ou seja, é uma tentativa, talvez uma tentativa trágica, talvez uma tentativa falida, mas é uma tentativa
de viver honestamente, de viver de modo correto com sua família, com sua mulher amada e preservar, se cada pessoa pensasse desse jeito, em preservar seus valores, em preservar sua alma. Não abdicar da beleza, né? Justamente. A sociedade e a vida seriam outras. Oleg declinasse aos ouvintes o local onde o livro dele pode ser encontrado. Então, o meu livro Desenhos a Lápis foi lançado pela editora paulistana Scortec. É muito fácil encontrar esse livro, é só procurar na internet www.scortec, SCORTECCI. 26, né? 26.com.br. Eu acho que também já está começando a aparecer nas livrarias, mas não tenho certeza, porque o livro foi lançado recentemente, mas eu acho que também, há algumas semanas, alguns meses, vai aparecer nas redes de livrarias. Muito obrigada pelas informações valiosas. Sucesso com seu trabalho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Acabamos de conversar com o poeta, ensaísta, tradutor do russo Oleg Almeida a respeito do seu último livro de poemas intitulado Desenhos a Lápis. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros. Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal. Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado, do acervo da biblioteca, aqui no Autores e Livros. Ao meu lado, Osmar Aruc, que é bibliotecário aqui da nossa Biblioteca do Senado. E a gente aproveita que 2018 marca os 130 anos da Lei Áurea, né, agora em 13 de maio. Então a gente quer saber o que a biblioteca tem relacionado com essa data. Vamos lá. Então, nesse festejo de 130 anos que nós temos aqui, o Senado tem uma peça muito importante que é o próprio texto da lei que está no nosso arquivo, né? O arquivo do Senado tem esta peça muito especial que é exibido muito raramente. Em ocasiões como essa nós vamos ter a possibilidade de ver o original. O texto é muito curto, só 2 artigos. O primeiro declara: é extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Ponto. No artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Esse é o grande texto que Isabel, como regente, na sua 3ª regência, apresenta para o povo brasileiro. Essa legislação vai lhe merecer ganhar um prêmio que o Vaticano concede normalmente a pessoas em destaque, que é a Rosa de Ouro. Então, Lei Áurea... Rosa de Ouro Papal. A Rosa de Ouro Papal, que naquela época, né, Leão XIII enviou para a princesa Isabel. Quem quiser saber mais informações pode ir lá em www.senado.leg.br/notícias. Você procura lá que tem um material bem interessante contando exatamente como é que foi a tramitação, a discussão de toda essa legislação que desembocou na libertação dos escravos no Brasil. Exato. Então, o que é que a gente pode falar antes de também de dar um destaque para a própria princesa Isabel? É uma legislação que faz a abolição da escravatura, mas a gente sabe que a situação da população negra, ali naquele momento, não tiveram nenhuma assistência, a condição foi a pior possível. Na exposição que vamos apresentar, a gente também destaca isso, 130 anos de uma lei, mas que, agora em 2010, precisamos ainda ter um Estatuto da Igualdade Racial. Então, a condição, a promoção social da população afrodescendente no Brasil ainda não é ideal. Mais de 120 anos depois da abolição da escravatura, o Brasil ainda tratava de editar leis que cuidassem de acabar com a discriminação, de combater o racismo no Brasil, né? Isso é um dado interessante, como demoram as coisas, às vezes, a realidade demora para mudar, não basta uma lei, né? Exato. Então há toda uma cronologia das leis abolicionistas e um foco particular na princesa Isabel, que é nossa primeira senadora, né? Pela condição de ser herdeira presuntiva, né, do Império do Brasil, com o título de princesa imperial, ela também tinha direito a uma cadeira no Senado e é, de fato, nossa primeira senadora. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, nós temos no nosso acervo, eu destaco apenas 2 obras, para não ficar muito extenso, que é da Del Priore, né, a Mary Del Priore, que é o Castelo de Papel, que relata principalmente a relação dela com o Gastão de Orleans, o Conde D, que é uma história também bem pouco conhecida. E a da Regina Echeverria, que é a história da princesa Isabel, o Amor, Liberdade e Exílio, que também traça o perfil dela como mulher, uma mulher conservadora, uma católica conservadora, mas que, de fato, ao assumir momentos de poder no Brasil, ela fez alguma diferença para a legislação brasileira. É uma mulher do seu tempo, mas que deixou uma marca. Interessante, então, quem puder dar uma conferida, será bem-vindo aqui na biblioteca. Até a próxima, então, Osmar. Até breve. Aproveitando o Dia das Mães,
nós vamos de Encantos de Versos com Marluce Ribeiro. Ela trata da poesia e da maternidade como tema poético. Encantos de Versos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro. Olá! Hoje vamos trazer versos pungentes para homenagear as mães. E para começar, que tal ouvir poema de Carlos Drummond de Andrade, inspirado no amor materno, intitulado Para Sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Ainda sobre o tema, você ouve agora Mães, versos de Mário Quintana na voz de Raquel Teixeira. Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito. 3 letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. E palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu e apenas menor do que Deus. O poema de Mário Quintana é composto por uma única estrofe contendo 9 versos, classificada como nona. Mas você sabe o que significa isso? Embora esteja caindo em desuso, classifica-se como nona a estrofe com 9 versos. Gramáticos como Celso Cunha e Lindley Sintra sugerem que se diga simplesmente estrofe de 9 versos. Mas, voltando ao tema de hoje, agora você ouve trecho de Cria, música de Serginho Meriti e César Belliene na voz de Maria Rita. E até semana que vem. Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços nos primeiros passos, tropeça, segura e não deixo cair. Se cai, levanta, continua, a porta da rua fechada, a criança não deixo sair da linha, da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção, a lágrima ameaça do olho cair. Semente fecundou, já começa a existir. É cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. É cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. Pitoco foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp 61 98611 9591.
Autores e Livros teve a apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Eduardo Brito. Até a semana que vem. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.